Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão de Caminho de Ascensão. Hoje mais uma palestra. Vamos dar mais alguns minutos para as pessoas adentrarem, verificar se a tecnologia está correta e já iniciamos as conversas de hoje. Muito obrigado à presença de todos vocês. Se assentem, fiquem tranquilinhos, peguem um copo de água para energizar. Acenda uma vela, caso seja de teu interesse, acenda um incenso, um defumador, caso seja de seu interesse. E que já estamos iniciando. Pois bem, mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a Caminho de Ascensão. Hoje aqui na residência tem uma vela branca, uma vela violeta. Acendo a vela caso vocês queiram, da cor que vocês quiserem, menos preto e vermelha no altar de vocês. Isto é para outro tipo de proteção. E vamos fazer a oração de abertura para melhorar a conexão energética de todos nós. Meu Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade. Muito obrigado pelo livre-arbítrio. Muito obrigado por me dar olhos visuais, físicos, mentais e espirituais para poder enxergar a verdade, a essência, a alma e o querer meu e de cada um que permear o meu caminho. Que tu possa confortar todas as minhas dificuldades, que tu possa auxiliar todos os meus desejos, que tu possa trazer amor e paz para o meu caminhar hoje e sempre. Que assim seja e assim será. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Muito obrigado à presença de todos. Me desculpe. Iniciando com apenas um recado que é de extrema importância, falando sobre o atendimento online de Caminho de Ascensão. Até esta semana, as fichas elas estavam disponíveis para distribuição sempre na segunda-feira. A partir da próxima semana, essas fichas elas estarão disponíveis na quinta-feira. E por que isso está sendo feito? Primeiro, porque a procura já é grande, então, para melhorarmos a agenda de cada um de vocês, isso vai ficar o mais próximo possível dos atendimentos e dando tempo para toda a equipe de trabalhadores distribuir as informações para a cambonagem e a cambonagem entrar em contato com vocês. Também, para caso você esteja passando pela primeira vez com uma entidade e sentir uma empatia muito forte, que isso não seja prejudicado com uma ficha anterior que tu já pegou com uma outra entidade apenas para conhecer. Então, estamos diminuindo uma possibilidade de erro ou uma possibilidade de mudança de opinião durante a semana que se dá. Para a próxima semana teremos 71 atendimentos e isto está crescendo cada vez mais. Para a semana conseguinte virá 77 atendimentos e estamos conseguindo aumentar pouco a pouco a vazão de atendimentos para conseguir acalmar o coração de cada um que deseja conversar com uma entidade. Também quero lembrar a todos que nas terças e quartas-feiras de toda a semana nós temos a oficina do sentimento, oficina dos sentimentos, em que é uma atividade cotidiana da casa e estava encerrada por conta da restrição social, mas a equipe de trabalhadores da oficina conseguiu resgatar isso e semana a semana trabalham um tema para que todos possam falar, ouvir, argumentar
e dar as versões necessárias para esses assuntos. Pronto. Hoje nós vamos falar de um tema sobre a essência de cada um. A palestra foi denominada Verdade Abaixo dos Véus, e isto faz luz a uma mitologia egípcia dos véus de Ísis. Ísis tinha os véus e que esses véus levavam a verdade, a um novo caminhar, a um novo caminho, a um novo querer, e tirando os véus de Ísis você encontrava a verdade. Recentemente isso também foi utilizado por um escritor num livro extremamente interessante. Um livro não é de cunho espiritualista, é um livro jornalístico chamado Por Baixo do Véu, por Trás do Véu de Ísis, em que um jornalista vê como que Chico Xavier trabalhava a questão de comunicação entre encarnados e desencarnados pela psicografia. Uma excelente leitura, caso alguém queira ler. Pegando este mito do véu de Ísis, eu trago aqui à luz a comunicação de cada um de vocês. Todos nós, ao nascer, somos essência pura. Não temos nenhum tipo de condicionamento, temos características, mas não temos nenhum tipo de condicionamento que possam limitar as nossas vontades. E com o decorrer da idade chegando, vocês vão, cada um de vocês, começa a perceber condicionamentos que vêm das pessoas que circundam na infância, na adolescência, na vida adulta, e que começam a desenvolver comportamentos ou para se preservar, ou para imitar, ou até ainda para protestar contra as condições de vida que vocês estão levando neste momento. E eu denominei estes novos condicionamentos como véus, porque quando vem um condicionamento que te limita a fazer alguma coisa, te restringe, tira um pouco a sua visão do todo, é como se colocasse um véu em frente ao seu ponto de vista, e a verdade, a realidade fica nublada, fica apenas restrita a esses condicionamentos, e vocês entendem que isto é uma realidade para vocês. Quando tu conversa com uma criança pequena e tu percebe os desejos dela, os anseios dela, as vontades que ela tem, tu percebe que aquilo é genuíno, tu percebe que aquilo vem da essência dela, da alma, do espírito que está ali habitando aquele corpo. E se tu perguntar para essa mesma criança, 10 anos depois, quais são as vontades dela, muito provavelmente, essas vontades vão ter mudado porque ela adquiriu comportamentos que limitam o caminhar dela, trazendo restrições. Então, conversando com uma criança pequena, eles querem ser grandes super-heróis, eles querem ser oficiais da justiça, do corpo de bombeiros, querem ser atrizes, querem ser atores, querem ser dançarinos. E com o tempo e o condicionamento que eles vão levando, por vezes decepções da vida, por vezes vontades não sucedidas, por vezes comportamentos abusivos de quem cuida desta criança, esses desejos genuínos, eles vão se ofuscando no caminhar, porque foi-lhe dito algo que tirava a sensação de poder que ela poderia ter, que é um poder ilimitado, ela pode ser o que ela quiser. Mas o condicionamento vai levando ela para algum lugar não tão bom.
E como fazer para adultos que estão observando essa transmissão agora reconectar e sair, tirar esta criança de uma sombra de véus, de uma sombra de comportamentos, trazer as vontades da alma e da essência de uma vez só para fora, trazendo luz para esses desejos genuínos. Como fazer isto sem criar uma seção de comportamentos, uma seção de emoções, uma ruptura com padrões que por vezes foram sucessórios, desculpe, tiveram sucesso, mas não foram muito bem organizados na cabeça dessa criança? O que fazer para que isto saia naturalmente, sem que tenha uma crise muito grande no caminhar das pessoas? É efetivamente dar valor às lembranças da infância. Tu pode me falar, Inácio, eu não tenho lembranças da minha infância. Eu não tenho recordações a partir dos 6 anos de idade. De 6 anos para frente eu me lembro. 6 anos para trás eu não me lembro de nada. Pois bem, não tem problema nenhum. Perceba outras sensações além da lembrança, além da memória que tu tem de sinapses. Qual o cheiro que tu gosta? Qual a cor que tu gosta? Qual o barulho que tu gosta? Por exemplo, tu pode gostar de um barulho de petricô, que é a chuva chegando e junto com ela vem o cheiro da água tocando na terra, o cheiro de água de terra molhada. Mas da onde vem isso? E aí tu, num exercício de meditação, começa a trazer de volta as lembranças de quando tu era criança e vivenciou o petricô, vivenciou essa possibilidade de sentir e ouvir e captar o cheiro de terra molhada, de chuva chegando, se isso for favorável para tu. Com isso, tu vai trazendo a criança de volta. Tu vai tirando véu a véu de comportamento sem agredir esses véus. Porque eles são uma camada de proteção. E sem eles, talvez tu não seria a pessoa que tu é hoje, em busca de uma verdade, em busca de um querer. Então tu vai permeando esses véus para buscar a essência. Oxente, eu gosto de arroz com farinha e eu não sei nem de onde vem. Não como isso faz 30 anos, mas eu gosto. Toda vez que eu percebo que tem, sinto vontade de comer. Faça um exercício de resgate de quando tu percebeu que gostava de arroz com farinha. Eu gosto de camiseta apertada. Por que isto? Por quê? Ou, se tu tiver a lembrança, efetivamente, rememore essa lembrança. Traga memórias de criança felizes, memórias boas, em que a criança tinha pretensões de ser algo ou alguém muito grande. Traga isto para sua memória, como por que isto foi desviado? Como isso se desviou? O que causou o desvio? O que causou a perda desta sensação boa de invencibilidade, de forças maiores? Traga isto e comece a analisar. O adulto que escuta hoje esta informação, por muitas vezes, não faz a mínima ideia do porquê age de algumas formas. Porque, por vezes, perde a cabeça com coisas bobas. Porque tem desejos de fazer algo e sente um medo irracional de ir à frente. Porque, por vezes, tem medo de altura, medo de palhaço, medo de barata. Isso teve um comportamento inicial em que a pessoa foi cerceada de sensações positivas e inundada por um comportamento limitante e que traz uma condição
favorável à vida, com toda certeza, mas talvez não plena e totalmente de acordo com o que tu veio fazer neste plano, com o que veio fazer nesta encarnação. A verdade abaixo dos véus é simplesmente o sentimento de criança. Obviamente, eu não quero que nenhum de vocês haja como criança a todo momento. Caso tu tenha filhos pequenos, por favor, assim o faça. Haja no momento de conversa com eles, pode agir como uma criança, porque tu entende o raciocínio deles. Mas no dia a dia, é incabível uma infantilidade. Porém, trazendo luz a todas as sensações boas que tu teve na tua primeira infância, antes que grandes males ou grandes censuras vieram para talhar o seu comportamento, suas atitudes para dentro do cotidiano que é hoje, traga essas lembranças anteriores e veja se elas fazem sentido e parte do teu dia a dia. E caso não façam sentido, o porquê não? Caso não façam parte do dia a dia, o porquê não? Onde isto foi interrompido? Por quê? Por quem? Como isto foi interrompido? A vontade de ser feliz, ela está dentro de cada um de vocês. A grande verdade da vida está dentro de cada um de vocês. Não está num templo religioso, não está num grande orador, não está sequer no pai e na mãe. Está dentro de você mesmo, porque tu é livre para ir para onde quiser, caso tu queira. Só deixe seguir as suas verdades internas de uma maneira muito tranquila, com muita vontade, com muita felicidade de reencontrar aquela criança feliz, aquela criança amada, aquela criança que tinha companhias, mesmo que os outros não enxergavam, levando vontades para lá e para cá dentro da casa, trazendo movimento para dentro da casa que tu estava. A criança sempre traz verdade. Dentro da casa, uma das atividades que é mais verdadeira e que as pessoas recebem mais informação, ela é chamada de Festa das Crianças, onde os médiums e uma boa parte dos desenvolventes trazem entidades da linha de trabalho das crianças, em que elas têm uma roupagem, uma figura de linguagem de crianças, e que elas sentam no chão, elas brincam, elas talvez falem até mais fino do que o normal, e que ali é dita a verdade de uma criança. Quando tu vem com um problema, por exemplo, tu tem um problema de infidelidade no teu relacionamento e tu fala com uma criança, ela vai dar um ponto de vista que talvez tu não consiga nem perceber dentro do condicionamento que tu tem. Se tu tem uma fobia de algo, e tu conversa com uma criança, ela pode te dar uma informação, por vezes, tão autêntica e tão genuína, que este medo cai por terra, porque é infundado por um adulto. Visto que a essência da criança traz sempre a verdade, e a verdade sem nenhum tipo de condicionamento, deem valor às crianças que vocês foram, que estão aí, abaixo desses véus de condicionamento, de restrição, de censura, de punição, de sabotagem. Tire tudo isto da frente e converse com essa criança. Veja o que ela tem para falar. E se tiver um resultado positivo, por favor, planeje para trazer esse resultado positivo à realidade. Tenha noção que tu consegue fazer tudo o que tua criança desejava, porque tu tem meios agora de argumentar, tem meios de realizar, tem meios de agir. Tire as restrições e veja como tu consegue, dentro da tua essência, compactuar com a verdade que tu tinha anteriormente
sem se podar, continuar se censurando, continuar com comportamentos bestas, comportamentos infantis, comportamentos abusivos. Um comportamento que é mal feito e gera um véu é como que se colocasse em tu um cabresto, aqueles de cavalo, em que tu consegue enxergar apenas aquele ponto e não consegue observar o redor, porque tu está condicionado àquilo. Quando tu tira esta questão e traz luz à tua verdade original, essencial, estes condicionamentos caem e tu consegue ter uma visão ampla de tudo que tu almeja e precisa. Nós vamos fazer mais para frente, vou começar a responder as perguntas, mas nós vamos fazer um exercício para vocês se conectarem com essa criança interior e começar pouco a pouco a baixar o condicionamento. Então vamos lá, bichinha, tem perguntas? Eu vou ter a segunda pergunta, porque era justamente sobre isso, já para você falar a respeito. Não é fácil acionar essas lembranças de criança. Como estimular essas Isso. lembranças? Eu vou fazer um processo meditativo, é um processo rápido, meditativo, para vocês conectarem a estas crianças que vocês já foram e continuam vivas aí dentro, para que esses condicionamentos pouco a pouco vão caindo por terra. Salve Inácio, eu mudei bastante, bastante mesmo, da infância até agora. Mas eu gostei muito dessa mudança. Me admiro bem mais agora. Neste caso, foi um véu ou foi evolução espiritual? No meu ponto de vista, tu teve um véu inicial e quando tu chegou à vida adulta, tu percebeu que esse véu não era válido para tu. E aí tu resgatou inconscientemente a essência da criança. Porque quando eu digo criança, eu não estou dizendo crianças de 8, 9, 10 anos, eu estou dizendo crianças até 5 anos de idade. E esta criança, ela tem uma característica de alegria, de vida, de vivacidade muito grande. E conforme vai vindo os processos de alfabetização, de moralidade, de ética, de condicionamento dentro da sociedade, isto começa a ser velado e, quando chega na vida adulta, tu pode soltar isto ou não. Então, é, é, uma, é um retorno à infância que tu fez. É um retorno às essências que tu precisava ter com muita tranquilidade. Eu tenho medo de trazer a minha criança de volta. Foi muito triste, muito doloroso. As lembranças dolorosas, elas são maiores dentro da memória porque causam marcas. Mas eu tenho absoluta certeza que existem momentos felizes, sim, nem que fossem momentos solitários, em que a criança está com ela mesma, sem condicionamentos nenhum, e conseguem trazer esta felicidade de volta. Muitas pessoas com quem eu converso que possam estar assistindo agora tiveram infâncias difíceis, pobreza, miséria, violência, falta de incentivo, abandono, restrição, abuso. Porém, isto foram pontos dentro da infância e não a totalidade da infância. Uma pessoa que sofre um abuso quando criança, por exemplo, aquilo foi um momento. Porém, é um momento gigantesco, extremamente marcante, que leva um condicionamento muito rígido, que leva a um comportamento muito errático e que joga para a sombra todas as memórias boas, as memórias do dia de aniversário, as memórias de brincadeiras com crianças da mesma idade, as memórias de amigos imaginários, tudo isso cai por terra, fica por baixo de um véu de agressão e de abuso muito grande e que aquilo se torna a infância dela. Não, a infância é muito mais que aquilo, mas volto a dizer, eventos ruins marcam muito mais do que lembranças boas.
como fazer essa associação e conseguir o equilíbrio na questão financeira da nossa vida adulta? O que nos trava nesse aspecto? A condição financeira, ela é comportamental porque, por vezes, você adquiriu, uma criança não entende o que é dinheiro. Você adquiriu, de quem cuidava de tu, alguma, algum comportamento em que o dinheiro é muito difícil, ou o dinheiro tem que ser preservado, ou o dinheiro é suado, ou o dinheiro é sujo, ou o dinheiro é algo para adulto, ou o dinheiro se dá com muita dor, muito sofrimento. E quando tu tem um comportamento tal como este, toda vez que tu se aproxima do dinheiro, tu não se sente confortável, porque foi ensinado essas questões para você. Por vezes tu teve uma infância de miséria e não conhece a abundância. Nunca conheceu, porque era a vida que estava ali sendo vivida por uma criança em que não tinha comida, tinha restrições para compras de brinquedos, tinha que dividir o alimento com irmãos, tinha que ter muita, muita censura sobre os desejos que ela tinha. Então, o que tem que ser feito é mudar este comportamento financeiro, sabendo que, isso eu já disse no passado, não sei se disse numa transmissão, que o dinheiro é uma ferramenta. Ela é apenas uma ferramenta. E a ferramenta, ela é feita para que tu comanda esta ferramenta. Então, se tu pensa no dinheiro como uma ferramenta e tu quer construir uma casa, porém a ferramenta que tu pensa que é o dinheiro é uma pinça. Então, o dinheiro é sempre contadinho, paga as contas, o dinheiro não sobra porque existem dívidas e é sempre uma pinça. Tu constrói uma casa com uma pinça? Sim. Levam 50 anos. Pedrinha por pedrinha, cimentinho por cimentinho. Tu constrói uma casa com uma pinça. Agora, se tu muda o comportamento, se tu muda tua forma de enxergar o dinheiro, então tu aprendeu que o dinheiro era contadinho. Sempre foi contadinho. Minha vida teve sempre dinheiro contadinho ou faltando dinheiro. Mas tu começa a mentalizar que o dinheiro é uma ferramenta grande, é algo maior. E tu pensa, por exemplo, no exemplo que eu citei anteriormente, numa outra vez, foi que o dinheiro é uma betoneira. Betoneira é um caminhão betoneira, em que se leva cimentos para construção, aquele que fica girando o cimento. Se tu pensa que teu dinheiro é uma betoneira em que tu consegue construir o que tu quiser com ela, a sensação de ter contato com o dinheiro se torna mais leve, se torna mais maleável, se torna mais palpável para tu. Ao invés de tu pensar que é um conta-gotas, uma pinça, tu pensa que é algo grande e que está no teu controle, porque esse caminhão betoneira, a chave está no teu bolso, a chave está na tua mente, no teu sentimento, e tu liga a hora que tu quiser. Esta proporção de dinheiro, ela se torna cada vez melhor, cada vez mais aceitável a você. Ah, mas eu tenho um emprego difícil, eu ganho pouco, ou eu estou desempregado, como é que vai chegar esse dinheiro? Pelos seus méritos. Porém, quando ele chegar, ele não vai chegar no pinga-pinga. Ele não vai chegar para pagar as contas. Não, ele vai chegar num valor em que seja superior às necessidades que tu tem. Então é simplesmente uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamentos. Eu aprendi que o dinheiro era algo que era diminuído. E agora eu quero ter a certeza que eu tenho a certeza que o dinheiro é algo grande. Dinheiro nunca é fim. Dinheiro é sempre meio. Ele é algo que tu recebe por algo que tu fez para utilizar para conseguir algo que tu deseja. Então ele é sempre um meio.
Se esse meio for uma trilha na floresta, vem menos dinheiro. O dinheiro flui pouco. Se ele for uma autoestrada, um rio Amazonas, a possibilidade de vir mais dinheiro é enorme. Então, mude o comportamento, mude o pensar que tem, porque isso é um condicionamento que tu teve na infância ou na pré-adolescência. Quem mais? Inácio, se por exemplo, na infância eu fosse uma criança que fala tudo, sem pensar no sentimento dos outros, isso não deve ser mudado? Não seria um véu necessário para conviver melhor com as pessoas? A criança fala tudo que ela sente e pensa. Isso não é uma verdade absoluta. Tu pode falar que tu vai se tornar antissocial, antimoral, antiético. A criança fala o que sente. E agora tu tem a intelectualidade para pegar o sentimento dessa criança e aí sim criar o seu próprio comportamento, o seu próprio filtro para falar a verdade dentro de uma intelectualidade que tu adquiriu na vida. A criança poderia falar ali: eu não quero ir com ela porque ela é feia. Hoje tu não vai falar: eu não vou com tu porque tu é feia. Não, tu vai falar: muito obrigado, mas eu não quero ir com tu. Tu está dizendo a verdade. Se ela perguntar por quê? Porque eu não quero e este é meu direito. Tu continua dizendo a verdade. Não precisa escancarar que tu acha que é feia, que é bonita, que não sei o quê. A criança não tem a intelectualidade para conseguir chegar nisso. Mas a essência dela de não querer ir com essa pessoa, neste exemplo que eu estou dando, ele continua dentro de tu. E ele é genuíno. Faça valer isto. Diga as verdades. E não faça, mas eu tenho que ir com ela, mesmo sendo feia, por dó. Eu tenho que ir com ela porque minha mãe falou que eu tenho que ir. Eu tenho que ir com ela porque eu fui ensinada que eu não posso destratar as pessoas. Não. Tu continua aprendendo isto. Tu não vai destratar ninguém. Simplesmente vai falar da sua essência de uma maneira intelectualizada para a sociedade, para o comportamento externo que vier para você. Então, crianças mostram a língua, cospem, fazem xixi no meio da sala, comem com a mão, se lambuzam, fazem um monte de coisas. Obviamente que eu não quero que vocês tragam isso. Como eu disse anteriormente, eu não quero pessoas infantilizadas. Eu quero pessoas que tragam a verdade original dentro da intelectualidade que já adquiriram na vida. Não podemos desprezar o que já foi adquirido. O que temos que tentar evitar são os comportamentos erráticos que essa criança fez para parar de sentir a verdade dela. Mas eu não me lembro de muitas coisas da minha infância. Tipo, tem pessoas que lembram quando tinha 4, 5 anos. Eu não consigo. Quando eu lembro, eu não sei nem que idade eu tinha. Ótimo. Não tem problema ter idade. O problema é a sensação, o sentimento e a emoção que ele é dada. Quando vem isto, explore. Explore como que tu se sentiu. Eu não consigo ver o ambiente, é tudo meio nublado, eu não consigo lembrar quem estava comigo. Pouco importa. O que importa é o sentimento que tu tem ali vivenciado e trazendo para a sua realidade. Eu adorava o meu lado selvagem, livre da primeira infância, apesar de ter tido momentos que marcaram negativamente. Na vida adulta, a espontaneidade é algo muito forte em mim, que eu valorizo muito. Tem alguma relação com essa criança? Com toda certeza, sim, porque a espontaneidade vem do desbravamento, de tu não ter medo de sair, como tu falou, selvagem. Então, se tu vai numa casa de campo e tu tinha amiguinhos que brincavam com tu e tinha uma árvore, uma mangueira, provavelmente tu seria a pessoa que subiria na árvore para pegar as mangueiras. Por quê? Porque é o seu jeito desbravador, é o seu jeito espontâneo de ser. Tu simplesmente manifesta aquilo. Então,
Sim, é um resgate e é uma característica da essência que tu está trazendo para a tua realidade. Parabéns por manter isto. Você pode explicar sobre a amnésia que acontece na primeira infância? Porque lembramos de poucas coisas de forma consciente. É porque a amnésia da primeira infância, como foi colocado, é porque existem sinapses do cérebro que buscam uma, e isto é na mente consciente, buscam sentido. E quando não tem sentido, essas sinapses pegam a informação e descartam. Como a criança não tinha uma intelectualidade maior e ela tinha só sentimentos, ela estava com sensações, sentimentos e emoções ali. Porque uma criança ela começa a se tornar intelectualizada a partir dos 4, 5 anos de idade. Antes ela vai repetindo as coisas que ela vai tendo e dando juízo e critério pequeno sobre o que ela quer, não quer ou o que ela está vendo naquele momento. Como existe estas sinapses do cérebro dentro da mente consciente, né, que criam este padrão, e isto é um padrão normal do ser humano, não é condicionado, não é por comportamento, é simplesmente um padrão da mente em que, caso não faça sentido, é desprezado. Um exemplo que eu dou, que isto foi muito marcante, foi nas conversas que pude ter com espíritos que foram índios nesta terra no período do descobrimento dos portugueses. Eles relataram que eles não conseguiam ver as caravelas chegando. E quando eles se deram conta, existia um homem vestido ali na frente que era um extraterrestre, ou uma divindade, ou alguma coisa, um monstro. Mas o navio, que estava mais ao fundo, eles não conseguiam enxergar. Porque na mente deles, aquilo não tinha referência nenhuma, não era algo compreensível e era descartado. Então, por isso a amnésia, como foi posta, nos primeiros anos de infância. O que, por vezes, tu vai resgatar, como o comentário anterior, são sentimentos, sensações, emoções, e que talvez tu não consiga conectar com idade, local, pessoas envolvidas, mas é simplesmente a sensação, já passei por isso. Ou a sensação, que bom, isto retornou. É um padrão mental que precisa ser respeitado. Não existe ainda uma evolução fisiológica do ser humano para retirar esse comportamento que foi adquirido em milênios de evolução. Posso pensar da seguinte forma: se o véu fizer sentido no meu coração e você genuinamente mudar, seria uma evolução? Mas se é algo que me sinto limitado, então seria um véu, é isso? Se tu sente no teu coração, não é um véu. Se tu sente que se limita para algumas questões, por vezes tu se sente frustrado, né? Tu entra numa argumentação ou numa disputa de emprego ali, conversando com o entrevistador, com outros candidatos. E aí tu não fala uma coisa e quando sai da sala, tu fala, oh, deveria ter falado isto. Por quê? Porque pelo comportamento que tu teve, esta informação não era cabível ali naquele momento. Mas na sua essência, quando tu recorda isso, fala, oh, gente, deveria ter falado isto. Mas aí já foi, a essência veio depois. Então, isto sim é um véu. Esses comportamentos que, quando tu percebe que deveria ter feito alguma coisa e não fez, se sente frustrado ou tem medo de algo, isto é um véu. Agora, o que tu sente no teu coração de verdade, aí é a essência mesmo, dando vazão aos sentimentos originais da tua alma. A gente sempre pensa na criança interior que foi reprimida, mas há também véus criados por excesso de cuidados e falta de limites, que fazem a criança acreditar que deve ser sempre carregada no colo pelos demais. Concordo plenamente. Um desses véus que a gente pode colocar com muita soberania, por exemplo, é o medo de altura.
O medo de altura não foi feito por um problema muito grande. Foi porque, talvez, em algum momento da vida desta criança, ela subiu em cima da mesa e ela iria pular de lá porque ela não tem consciência total dos riscos físicos que aquele ato poderia fazer. E ela ouve a mãe, o pai, a avó ou qualquer pessoa de poder: desça daí! Você vai morrer! E aí aquilo embute na criança. E dali para frente, ela sabe que se ela estiver num lugar alto, aquilo corre o risco de morrer. E mesmo estando dentro de um prédio, atrás de uma janela, com total segurança, ela olha para baixo daquela janela, ela sente um medo de altura. É um comportamento que foi um cuidado dos educadores, dos pais, dos avós, seja lá quem for, que causou um comportamento não bom para este adulto. É, é... Ah, mas como que o pai deveria fazer então? É estar com medo que a criança caia. Chegue perto desta criança, né? E abrace, tire ela de lá. Opa! E ponha. Ou se está longe, não tem como fazer isto. Faça uma brincadeira. Estátua. Vamos brincar de estátua. E estátua. Parou. Até que tu consiga chegar e tire esta criança. Ah, mas não existe consciência para isso. É um momento de fração de segundos. Sim, por isso que às vezes o comportamento ele não é feito abusivamente, intencionalmente, mas ele está ali. Ele está ali de qualquer jeito, né? Existe uma história de uma pessoa que tinha muito medo de barata, a ponto de desmaiar quando via uma barata. E quando ela fez um processo de resgatar onde estava esse medo, foi uma brincadeira de uma outra criança que colocou um bicho dentro dela, dentro da roupa dela. E aí ela associou e ela entrou numa paura de baratas. Ou seja, não foi intencional este comportamento. A outra criança não fez isso para prejudicar esta mulher que tinha medo de baratas. Foi uma brincadeira, porém criou um critério que atrapalha a vida adulta. Então, o resgate, o relembramento de todas as emoções trazem, por vezes, realidades que não estão sendo vividas de uma maneira muito tranquila e harmoniosa. E aí tu consegue viver a vida adulta sem esses critérios que limitam a sua felicidade. O que mais, bichinho? A amnésia também pode ser a não aceitação de uma realidade, não querer enxergar a memória apagada, apaga esses acontecimentos. Sim, então, por exemplo, vamos voltar ao exemplo de um abuso. Por muitas vezes a criança nem sabe que sofreu um abuso, fica ali velado porque é algo tão abominável que a mente simplesmente cria um bloqueio. Só que ela bloqueia tudo o que teve relação com aquele abuso. Pode ser, por exemplo, que a criança estava simplesmente explorando o prazer, uma coisa que era prazerosa. Para a criança, o toque no corpo, ele é prazeroso. Não estou dizendo masturbação. Estou dizendo o simples toque. Se tocar é algo sensorial, é algo bom. E o abuso bloqueia a memória e toda essa experiência de prazer ao toque. E aí a pessoa adulta tem dificuldades de encontrar um parceiro porque não consegue se liberar, tem dificuldades de se expressar abertamente sobre sexualidade, tem dificuldades de se permitir ser feliz, de se permitir ter prazer com qualquer coisa. Então está sempre amargurada. Por mais que seja a melhor comida do mundo, está faltando sal, está muito quente, está num prato rosa, está com qualquer coisa. Existe a falta de prazer. Por quê? Porque a memória foi tão dura e que a mente trava por uma sensação de conforto que qualquer emoção ou sensação ou sentimento que esteja relacionado àquela memória bloqueada
também se perde. Então, sim, pode ser que a amnésia se dê por um bloqueio muito forte, uma emoção muito forte, algo abominável como um abuso. Inácio, essas sensações também podem ser de vidas passadas? Por exemplo, medo de altura? Podem, mas aí tem que se analisar se tu tinha este medo de altura quando criança. Uma criança que tem um medo de altura, provavelmente pode ser uma memória que está ali nos registros de jornada dele e que não consegue permitir o avanço para frente. Porém, se a criança não tinha medo de altura quando criança, estou dando o exemplo do medo de altura, né? É o comportamento desta vida. Por vezes existem pessoas que não gostam que alguém pegue no pescoço. E desde criancinha, desde bebê, se alguém vai pegar no pescoço para fazer qualquer movimento, esperneia. Pode ser que numa outra vida morreu enforcado, morreu estrangulado, morreu asfixiado. Ô, palavra difícil. E por aí vai. Outros que têm medo de água. Tu vai dar banho na criança, a criança apavora. Desde criancinha, não gosta de entrar na água. Pode ter morrido afogado. Sim, porém, o que estamos levantando aqui são os medos que se adquiriram por esta vida. Existem técnicas, que não vamos entrar no mérito aqui, que conseguem acessar estas memórias de outras vidas e resolvê-las. Porém, existe todo um processo de ajuda profissional e o que eu estou propondo aqui para vocês é uma busca interior por si próprio. E talvez tu não consiga acessar lembranças de outras encarnações simplesmente pelo acordo que se dá de não se lembrar de outras encarnações de uma forma consciente. Então, o que se tem que criar uma divisão é medos que se adquiriram durante a vida, condicionamentos que se adquiriram durante a vida, que antes, na primeira infância, não existiam comportamentos ou medos. Aí a gente pode trabalhar de uma maneira tranquila. De uma outra forma, é mais difícil de se atuar por si só. Precisa de uma ajuda profissional. E aí, busquem caso tenham este tipo de condicionamento. Mas também fala sobre reencarnação. É possível a gente adquirir um véu assim que reencarnamos? Por sentir a energia mais densa da Terra? Por exemplo, se eu ser um espírito de essência forte, mas pela reencarnação eu crio medo dentro de mim, algo nesse sentido. Não. Neste caso, não. A essência ela vem naturalmente. O que pode acontecer é durante a gestação. Então, tu vem com um espírito forte, uma essência convicta. Porém, por um ato involuntário, vamos supor, tua mãe é assaltada e está no período de gestação. Tu está dentro do ventre de tua mãe. E ela é assaltada e ela tem um medo enorme daquilo, porque ela vivenciou aquilo. Este condicionamento da mãe passa para o filho também, porque dentro do ventre a criança percebe o medo, não sabe o que está acontecendo, e aí ela se torna uma criança talvez medrosa de novidades. Isso pode acontecer e tem que ser conversado aí, que se tenha uma conversa mais esclarecedora com os pais e as mães, para que eles se recordem do momento de gestação. Porém, no momento de reencarne, não existe esse véu. Tenho paura de andar em ponte estreita de madeira e andar em pedras grandes ao lado do mar. O que pode ser isso? Provavelmente tu estava em cima de uma pontezinha desta quando criança, naqueles brinquedos que tem de cordinhas para passar para lá e para cá. Tua mãe não percebeu, quem estava cuidando de tu não percebeu isto e deu um berro a 30 metros de distância de tu para que tu parasse ali, que ela chegasse, e tu paralisou. E ao paralisar, aconteceu isto. E ficou com esse comportamento. Então vamos, agora que já se findou as perguntas, vamos fazer esse exercício. Volto a dizer, é um exercício rápido para que todos consigam acessar algumas verdades interiores. Eu peço para que todos sentem-se confortavelmente onde puder, fechem os olhos
e respirem profundamente, de uma maneira tranquila. E de olhos fechados, tu está nesse lugar confortável que tu está. E eu quero que tu se lembre, a primeira coisa que vem em mente de tu, de algo que tu gosta. Pode ser uma comida, pode ser um cheiro, pode ser um gosto. A primeira coisa que vem na tua mente, eu gosto muito disso. E continue respirando. E agora, com esta lembrança de eu gosto muito disso, deixe sua mente soltar, nesse período de tranquilidade que tu está, deixe sua mente soltar a primeira memória que vem para tu, relacionada a algo que tu gosta. E comece a explorar essa memória. Veja, se tu puder, baixar a cabeça agora e conseguir observar talvez a roupa que tu estava vestida nesta primeira memória. Talvez tu consiga ver. Tente se lembrar, se for algo palpável, como era este ambiente. Se for uma comida, como era o prato. Se for um cheiro, o que estava emanando aquele cheiro. Se for um gosto, o que estava ali. Respire profundamente de novo. E ainda com a coisa que tu gosta. Quem estava junto de tu? Se tu conseguir enxergar. Tu estava só? Era de dia? Era de noite? Tu estava em tua casa? Tu estava na casa de alguém? Tu estava num parque? Respire profundamente novamente. E continue respirando. E veja essa memória vir para tu. Comece a sentir no corpo físico essa memória boa. Talvez o gosto da comida. Talvez o cheiro está agora aparecendo para tu. Talvez o barulho seja até audível para tu. Traga isto para o teu corpo agora. Se for uma lembrança tátil, sinta isto no teu corpo. Sinta isto como uma realidade. Perceba as cores que estão envoltas nessa lembrança. Perceba a temperatura que está nessa lembrança. É quente? É um dia frio? Estava chovendo? Estava ventando? Continue nessa lembrança, trazendo essa positividade para tu. E agora, junto disto, traga a lembrança da última vez que tu teve este prazer que veio em tua mente. E perceba se tu tem as mesmas sensações que tu teve da primeira lembrança. Veja como isto é agradável para tu. Foi desde o início e é agradável até agora. E isto permeia o teu dia a dia. Isto permeia o teu condicionamento. Isto permeia a tua vontade. E agora tu agradece a ter a possibilidade de reviver, de sentir novamente no teu corpo físico esta lembrança anterior. Respira mais uma vez profundamente e a hora que quiser pode abrir os olhos. Este exercício, nós pegamos uma coisa muito básica, muito simples, de muita ingenuidade e singeleza, mas pode fazer com qualquer sensação. Eu fiz vocês experimentarem agora a sensação positiva, mas talvez, se tu quiser explorar num ambiente controlado, em tua casa, muito tranquilo, um medo que tu tem, uma frustração que tu tem,
uma trava que existe no teu dia a dia, faça o mesmo caminhar. E veja as sensações e o que estava acontecendo naquele momento. Se sinta à vontade para explorar isso e perceber o porquê que tu tem uma dificuldade, o porquê que tem uma trava, o porquê que tem um critério abusivo. Com isso, tu vai trazendo esta criança e liberando cargas que tu traz desde a infância, liberando comportamentos que hoje talvez não façam mais sentido, e tu se torna um adulto mais leve, tu se torna um adulto mais saudável, mais sadio, mais feliz com si mesmo, porque consegue compreender os caminhos que o seu coração e sua mente, juntamente com o seu espírito, tiveram para chegar nas situações que vocês enfrentam hoje em dia, positivas ou negativas. Tu consegue trazer isto com muita tranquilidade e muita facilidade. Sempre que tiver algo que tu quer rememorar, positivo ou negativamente, faça esse exercício. Não durou mais do que 5 minutos. Num ambiente tranquilo, respirando, trazendo as informações que estão aí dentro da tua mente, dentro do teu coração, dentro do teu espírito. Tragam isto para a realidade e verifiquem se é necessário manter ou não este mesmo tipo de comportamento que tu teve desde a primeira vez que tu experimentou essa sensação, esse sentimento ou esta emoção. Tem algo mais? Não, o pessoal tá falando um sorriso no rosto, que maravilhoso, muito bom, gratidão, maravilhoso. Muito bem. Gostaram Então, do exercício. que bom, fico feliz que possa ter ensinado coisas que talvez fossem novas para alguns. E isto é para vocês, é uma ferramenta para a vida. Se tu vivenciou algo e entendeu a metodologia desta vivência, pratique quando quiser, quando puder. Isto é teu agora, é nato teu. E me despeço de vocês, voltando ao primeiro ponto que falei de uma do atendimento online, que a partir da próxima semana as fichas estarão disponíveis para o atendimento online às quintas-feiras, ao invés das segundas-feiras, como eram feitas até esta semana que estamos falando agora. Então, elas serão feitas às quintas-feiras. Então, fiquem atentos quando quiserem conversar com as entidades. As fichas estarão disponíveis na quinta e sexta-feira para todos vocês. Tem mais uma questão? Tem. Fui criada com minha avó até os 14 anos sem saber quem era meu pai. Isso me fez muita falta. A minha mãe em São Paulo. Fiz muito, mas fui feliz. De alguma forma, não guardei os pontos negativos que tive, por exemplo, a falta do pai ou da mãe. Tenho momentos que sinto saudades da minha infância, consigo lembrar de muitos acontecimentos. Parabéns. Traga isto para a tua realidade, traga isto para a tua verdade. E isto é um comportamento excelente que foi dado pela tua avó. Talvez, quando criança, e tu não vai se recordar disto, tu deveria perguntar à tua avó: cadê meu pai, cadê minha mãe? Onde eles estão? E ela devia falar: estão trabalhando, logo eles vêm. Dava uma resposta positiva para você e tu aceitava isso de uma maneira tranquila e harmoniosa e conseguiu suplantar a falta porque era alimentada de certa forma que existia aquela figura paterna e figura materna em algum lugar do mundo e que em algum momento você poderia encontrar. Então, parabéns à avó. Tem uma pessoa perguntando então as fichas estão disponíveis. É só explicar para ela. Fala em voz alta, tu. Muito bem. As fichas a gente dá o acesso a um link no Facebook, tanto na página do Espaço Caminho de Ascensão, como na página Amigos do Espaço. E a gente então disponibiliza a partir da semana que vem, a quinta-feira. A gente já põe o link às 8 horas da manhã, mas ele só tem acesso, só começa a distribuição das fichas ao meio-dia. Então permanece a mesma coisa que já acontecia antes, nos mesmos horários, ele só está mudando o dia para depois dos atendimentos. Então a pessoa precisa acessar exatamente este mesmo lugar que ela está assistindo essa transmissão. Isso.
no Facebook. Então pronto, é isto. Acesse esse mesmo lugar na quinta-feira, por volta de meio-dia, que lá tu vai receber este link que tu vai conseguir pegar as fichas, uma de cada vez, por favor, uma para cada um. Não adianta pegar 32 fichas para falar, porque não vai ter tempo para isto. Tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que me deram, muito obrigado pelo ensinamento que foi ministrado aqui. Façam os exercícios que vocês quiserem para resgatar essa criança que está aí dentro, feliz, feliz, pronta para distribuir emoções positivas para vocês. E encontro vocês novamente na próxima segunda-feira com algum outro tema que ainda vamos decidir aqui, mas que provavelmente vai ser algo engrandecedor e para crescimento humano. Excelente final de semana. Fiquem todos com a luz de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado e um tchau.